Oi, gurias, tudo bem? Então, chegou o grande dia de eu contar pra vocês sobre como foi a minha colocação do DIU. Eu tinha contado, né, que eu tava com a intenção, porque passou a fazer sentido pra mim colocar o DIU. E terça-feira eu não contei pra vocês, mas terça-feira eu coloquei o meu DIU de cobre. E agora eu vou fazer aqui uma série de stories contando pra vocês tudo sobre isso. E depois eu vou abrir pra perguntas sobre o DIU, porque eu sei que tem muitas gurias que têm vontade de colocar, têm curiosidade, se sentem inseguras, acham que é um procedimento extremamente complexo e não é. Então, vamos lá do começo. Gurias, eu já contei várias vezes, mas não custa reforçar que faz muitos anos que eu não consumo nenhum tipo de hormônio anticoncepcional porque me faz muito mal. E desde então eu me sinto responsável por compartilhar com o maior número possível de mulheres o quanto que ciclar é bom, ou seja, respeitar que o nosso corpo permitindo que você ovule, que você passe por todas as etapas do ciclo menstrual, e isso significa menstruar também e viver todos os sintomas, a dor e a delícia de ser uma mulher, e aprenda, inclusive, a manejar os sintomas do ciclo menstrual e não simplesmente silenciar o seu corpo. Mas isso é um assunto para um outro momento. O que aconteceu? Nesses 6 anos aí, quase, que eu tô sem anticoncepcional, pensando, né, em não ficar grávida, porque esse não é meu desejo agora, eu optei por apenas utilizar o preservativo. Então a camisinha mesmo sempre funcionou, eu nunca levei nenhum susto só com a camisinha, então ela realmente funciona e só que agora passou a fazer sentido pra mim por alguns motivos pessoais colocar o DIU de cobre. E aí, por que o DIU de cobre? Porque ele é um método, um dispositivo intrauterino que fica lá dentro do útero, que a gente não precisa ficar lembrando de tomar uma pílula, que não tem hormônio. E além de ter essa vantagem de não ter que ficar lembrando de tomar pílula, enfim, o DIU de cobre, ele não tem hormônios. E foi por isso que eu optei por ele. O DIU de cobre, como que ele funciona? O cobre fica lá no nosso útero e quando, por acaso, a gente tem uma relação sexual com a ejaculação, quando o espermatozoide chega no útero, esse cobre cria um ambiente inóspito, um ambiente ruim para o espermatozoide viver, sobreviver ali. E isso, então, faz com que ele não seja fértil para se encontrar com o óvulo e te protege contra uma gestação. Além dessa barreira química, digamos assim, do cobre com o espermatozoide, também tem uma barreira mecânica, que o tecido que forma o DIU de cobre também impede a chegada do espermatozoide lá na ampola, lá na tuba uterina, que é onde está esperando lá o nosso óvulo para se encontrar com o espermatozoide. Então, tá aí na prática, como funciona, né? Quero colocar o DIU, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é escolher um médico que você confie muito. Se você é de Porto Alegre, eu te recomendo de olhos fechados a minha própria ginecologista. Eu não era paciente dela ainda, mas eu escolhi porque eu queria colocar o DIU com ela e agora eu não saio mais. É a doutora Cibele. A doutora Cibele, ela é... Faz uns 3 anos que a gente se conhece e a gente tem várias pacientes em comum e eu já soube de várias pacientes que tinham colocado o DIU com ela e ela tem uma mão muito delicada e ela, assim, um ambiente para o paciente se sentir muito seguro com ela. Então, indico, né, a Cibele, conheçam ela, façam todas as perguntas que vocês quiserem lá no Instagram dela. E ela já disse que vai fazer uma live conosco aqui. E, então, escolher o teu ginecologista, você vai ter que fazer uma série de exames. Entre eles, um ultrassom transvaginal, tanto antes, para saber como tá o seu útero antes de colocar o DIU, quanto depois. Então, daqui a 3 semanas eu vou ter que repetir o exame para saber se ele ficou bem posicionado. Mas eu sei que o que vocês querem saber é sobre como foi o procedimento, a minha experiência, enfim. Então, não sei se vocês sabem, mas para colocar o DIU é melhor que a gente faça isso menstruada. Isso diminui muito o desconforto da colocação do DIU ali na questão, enfim, biológica. Então, no dia que eu estava menstruada, eu marquei a consulta e a Cibele pediu para tomar um remédio para dor 1 hora antes do procedimento. Então, eu tomei o remédio para dor, fui para consulta. E aí, gurias, negócio é o seguinte, ela optou por anestesiar o meu colo uterino. Então é diferente de um procedimento em que tu tem uma sedação, que tu fica dormindo e não sente nada. Eu senti muito, tá? Muito, muito. Porém, foi menos porque ela anestesiou o meu colo uterino. Se você não lembra, o colo uterino é a porta do útero. É aquela portinha que fica ali fechada, por exemplo, quando você tá grávida durante toda a gestação e que se dilata quando você quer ganhar bebês. E no nosso caso, quem não
E no nosso caso, de quem não está grávida, esse orifício é bem pequenininho e só serve para sair a menstruação no nosso ciclo e para entrar o espermatozoide caso a gente tenha uma relação no período fértil, e aí tem esse orifício aumentadinho ali para entrar do líquido ali da ejaculação no útero. Que não é o que a gente quer, né, gurias? Quem não quer ficar grávida não quer que isso aconteça, mas enfim. Então, como foi o procedimento? Ela fez ali a anestesia no colo do útero, na porta, para não sentir, enquanto ela estava esticando aquela abertura para a passagem do DIU, e eu senti 2 cólicas muito fortes. A primeira cólica foi quando ela estava medindo o meu colo uterino, que coincidentemente bateu exatamente com o da ecografia, e depois a segunda cólica, ou se sou eu que sou um pouco mais tolerante à dor, porque foi assim, uma dor muito intensa, uma cólica muito forte, mas tolerável, assim, enfim. Quando eu terminei a consulta, a Cibele falou assim: Betina, a vida que segue, tá? Vai trabalhar, vai fazer tuas coisas, mas por sorte eu tinha separado a tarde daquele dia pra ficar em casa. Gurias, eu fiquei assim com uma cara de forte, assim, de quem não tá sentindo nada, mas aquela cólica, mesmo sendo uma cólica tolerável, era uma cólica muito forte. Quando eu cheguei em casa, era 12:30, 13 horas. Cheguei em casa, eu não tinha nem fome, só tinha aquela cólica forte no meu útero. Sem mentira, eu fiquei deitadinha ali um pouquinho, fiz um quentinho, sabe? Fiquei quentinha ali, quietinha. 2 horas, gurias. 2 horas, passou. Simplesmente a cólica acabou e eu não sentia mais. E eu não sentia mais nada. E esse foi um dos motivos de eu não ter compartilhado com vocês na própria terça-feira que eu tinha feito o procedimento. Por quê? Eu ia dizer pra vocês: olha, gurias, eu não tô sentindo dor nenhuma. E aí talvez uma dor pudesse aparecer, sabe? Enfim, eu queria estudar um pouco melhor pra ver como que ia prosseguir aí o segmento. De fato, eu acho que, pensando no quesito muscular, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sei que quando a gente fica mais aquecida, os nossos músculos relaxam. E o útero é um músculo. E até quando a gente tem cólica, uma das indicações para as pessoas de TPM é colocar uma bolsa de água quente ali no baixo ventre para aquecer a região e relaxar essa musculatura. Funcionou para mim. E eu não fiquei mais com dores, com cólicas desde então. Só que tem algumas posições que quando eu fico, vem uma pontada e logo passa. Mas em pontadas fortes. Então, principalmente quando eu durmo de lado, eu sinto esse desconforto. Mas assim, gurias, tudo muito tolerável. A Cibele me disse pra eu ficar aí pelo menos uns 3 dias sem relações sexuais, pra deixar o útero se fechar, e também que eu podia tranquila. Uma outra coisa também que ela me falou é que as cordinhas do DIU, que fica ali, né, abaixo do colo uterino, se a gente corta muito curto aquelas cordinhas, durante a penetração pode incomodar os namorados, os caras aí durante a penetração. Então, ela deixou as cordinhas mais longas, no meu caso. Eu sinto as cordinhas se eu faço um exame intracavernoso. Uma das queixas muito comuns de quem coloca o DIU de cobre é aumentar o sangramento. Lembrando que eu coloquei terça-feira e hoje é quinta, né, o DIU. No meu caso, eu tava ali no 4º dia da menstruação, não aumentou meu ciclo, pelo contrário, acabou a minha menstruação, que geralmente dura 7 dias. Ali no 4º dia, acabou a menstruação. Eu não senti, só senti aquelas cólicas e eu não tive um novo ciclo ainda. Então, daqui a 28 dias eu conto pra vocês como é que foi meu ciclo desde então. Mas uma coisa que eu queria até sugerir pra vocês que querem colocar o DIU é o seguinte: faz 6 anos que eu sei o que é ciclar. O meu corpo vive a natureza. Ele vive lá a ovulação, vive todo o seu ciclo naturalmente, sem nenhum hormônio. Se você usa pílula, usa Mirena, usa Implanon, algum método hormonal, eu te aconselho a passar um tempo ciclando normalmente antes de colocar o DIU. Porque pelas minhas pesquisas, geralmente as pessoas que estavam usando algum tipo de método hormonal, como a pílula, como Mirena, como o Implanon, enfim, geralmente essas pessoas têm um maior nível de desconforto quando colocam o cobre, porque tá tudo muito bagunçado. Então, o meu conselho, se você tá usando algum tipo de método hormonal, que você fique ali de 4 a 6 ciclos, 6 meses, vivendo a natureza como ela é, para daí colocar o DIU de cobre, que não tem hormônio nenhum. Porque no meu caso, realmente eu tô muito satisfeita. Eu nem sinto mais que ele existe ali, só realmente quando eu deito de lado às vezes. E gurias,
eu vou deixar uma caixinha aberta aqui sobre DIU, tá? E eu não vou responder agora. Eu vou responder ela durante a live que a gente vai fazer com a doutora Cibele, assim que os nossos horários encaixarem, porque eu sei que tem muitas dúvidas aí sobre DIU pós-parto, segura, tá? Cobre. Esse DIU ele tem a duração de 10 anos. Esse é o núcleo de cobre, tem nas hastes também esse metal que vai sendo liberado, então uma quantidade um pouquinho por dia e que torna o endométrio, que é a cavidade uterina, um lugar assim bem inóspito para os espermatozoides e com que faz que a mulher não engravide. Ô Cibele, fica comprido esse... Fica, tá? Então isso aqui fica na cavidade uterina e esse fiozinho dele vai sair pelo útero, o canal endocervical e ficar na vagina, tá? E aí tem duas opções, a gente pode deixar o fio curtinho, que geralmente os namorados reclamam porque acaba pericando na relação sexual, ou deixar o fio mais longo, porque daí ele acaba dando uma voltinha assim, e aí não incomoda. A paciente não sente esse fio, tá? Quem vai talvez reclamar seja o parceiro. E pro coletor tem problema isso? Não tem problema, tá? Pode usar o coletor, ele não vai fazer um vácuo que tenha... Vim falar pra vocês um boletim sobre o DIU, né? Porque vocês me mandaram tantas mensagens dizendo que eu ia sofrer, que ia doer, que ia ser horrível. E eu realmente estava esperando isso. Domingo, gurias. Domingo eu senti uma cólica mais forte, mas assim, nada de dor, nada de ter que tomar um remédio. Foi uma cólica que eu me concentrei e passou. E aí veio a menstruação. E o meu fluxo geralmente é alto. E eu não notei que ele tá mais alto por causa do DIU de cobre. Então eu estou super satisfeita. Tô quase terminando meu ciclo, porque começou domingo e agora vai terminar, acho que sexta, amanhã, ou sábado, porque o meu ciclo é mais comprido mesmo. Então, assim, ó, DIU de cobre vencido, recomendo muito. Não, infelizmente ainda não passou. Infelizmente dói bastante. Mas eu sou dura na queda, né, gurias? Eu sabia que isso ia acontecer, então vai passar. Que legal, mas não precisa ter medo, não. A minha dica pra você é a seguinte, tá? O primeiro ciclo pós-menstrual, os primeiros ciclos vão ser mais intensos, vai ter um pouco de cólica, vai ter mais sangramento, mas não desiste. Não desiste que melhora. Brasil, o aborto é permitido? Não, né? Se o aborto não é permitido, você acha que o DIU seria permitido? Não, então não é abortivo. Se fosse abortivo, eu, Betina, não teria um no meu corpo. Quando a gente coloca o DIU, a gente tem duas opções. Ou você coloca o com hormônios, e aí o que tem hormônios vai impedir que você tenha ovulação. E se você não tem ovulação, não tem como ter uma fecundação e não tem como ter aborto. Se você coloca um DIU sem hormônios, como é o meu caso, o seu médico vai deixar bem claro que você precisa fazer exames para saber se o DIU está no local certo. Por quê? Porque dessa forma, o DIU, além de não permitir que o espermatozoide viva ali, se o espermatozoide não vive, não tem como ter fecundação. E além disso, é muito importante que o DIU esteja no lugar certo para que mecanicamente ele impeça que o espermatozoide chegue lá na tuba e encontre o óvulo. Então, fica tranquila. Se é tão difícil acreditar em mim, tá tudo bem, então troca o método, usa a camisinha funciona, eu usei por 6 anos camisinha e nunca tive nenhum susto. Agora que eu botei o DIU. Então assim, não é abortivo, mas se você ainda assim tá desconfiada, não use. Boletim do DIU. Então, lá em agosto, eu, Betina, coloquei o DIU de cobre e quem me acompanhou aqui, né, desde lá, tá tudo salvo no destaque DIU, por que eu escolhi o DIU de cobre, como foi. E lá, há 5 ciclos atrás, eu senti muita cólica, que era algo que eu, Betina, nunca tinha sentido na minha vida, porque eu não tinha cólica antes, sem nenhum tipo de método adicional. E o que eu quero dizer pra vocês é que 5 ciclos depois, passou. Parece que o
meu corpo já se acostumou com o DIU de cobre. Eu não tive nenhuma cólica nesse ciclo. Tá tudo perfeito. Então, queria muito que te dá um pouco de alívio no coração, que se você colocou o DIU de cobre, os primeiros ciclos são desafiadores, mas não desiste, porque pelo menos no meu caso, passou. 5 ciclos depois, estou plena aqui, pronta para os próximos 10 anos.